Bom, então, meninas, bom dia. Daremos hoje continuidade ao nosso encontro do curso de formação de liderança feminina. Meu nome é Renata Correia, sou integrante do grupo de pesquisa e liderança feminina na política e hoje daremos continuidade ao nosso curso. Gostaríamos primeiramente de agradecer a participação de todos e todas, bem como a participação das professoras doutora Miriam Sartori e doutora Renata Queiroz Dutra. Bom, no primeiro bloco, de 9 às 10h20, nós teremos a programação com a professora doutora Miriam Sartori, com a temática Maria da Penha vai à escola. Bom, Miriam é apaixonada pelo conhecimento e, após se tornar bacharel em Relações Internacionais na UNB, decidiu dedicar-se à educação como ferramenta de mudança, tendo se tornado pedagogo especialista em educação à distância pela UNB. Tem espalhado sementes de um mundo melhor por onde passa, como voluntária, professora, educadora e servidora pública. Foi uma das criadoras e a principal responsável pela disseminação do programa Maria da Penha vai à escola, de combate e enfrentamento à violência contra mulheres, campo no qual atua desde 2011. Além disso, ela é mãe de 2 crianças fantásticas. Encontrou na comunicação não violenta uma poderosa ferramenta que aliou diversos de seus interesses, motivos pelo qual decidiu estudar seu potencial nas relações e na educação formal. Trabalhou como vice-presidente de gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças na IESC Brasília e vice-presidente de responsabilidade sociocorporativa na IESC Brasil. Foi professora da Aliança Francesa de Brasília e servidora pública no Instituto Brasileiro de Museus e no TJDF, onde trabalha atualmente. Então, temos a honra de passar a palavra à doutora Miriam, a qual agradecemos imensamente a sua presença. Bom dia, gente. Obrigada, Renata, pela apresentação. Obrigada, gente, pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Eu queria dizer que eu gosto muito de ver o rosto das pessoas. Eu acho que a tecnologia é algo fantástico, maravilhoso. Imagino que nos permita ter pessoas de outros estados aqui ao mesmo tempo, sem precisar que vocês tenham pego um avião, né, para vir para Brasília. Mas eu também gosto de ver os rostinhos e eu fico em luto aqui, penalizada de não conseguir encontrar. Então, quem tiver tranquilidade e quiser abrir o vídeo, fique à vontade. Se você não se sentir à vontade, não tem problema. Pode ficar com o vídeo fechado também. É só um convite. Eu queria dizer assim que eu acho muito legal um programa, antes de mais nada, que trabalha liderança feminina. Acho fantástico. Primeiro, assim, liderança é uma competência, uma habilidade que a gente deve estimular o máximo possível. Para mim era algo que a gente precisava estimular desde cedo nas crianças de forma consciente, né? Porque é claro que muitas ações educacionais trabalham isso, mas fico feliz da gente falar sobre liderança, proatividade, protagonismo, sobretudo com meninas, porque a gente é muito educada para deixar que outras pessoas façam escolhas por nós, né? Então, quando a gente fala de liderança para as mulheres, eu fico muito animada de ver projetos nesse sentido e acredito que podem ser projetos transformadores mesmo da nossa sociedade, porque o dia que a gente tiver mais mulheres em cargos de liderança formal, porque a gente já atua como liderança no nosso dia a dia, né? Mesmo que não esteja em cargos, mas quando a gente tiver também mulheres em cargos formais no nosso parlamento, né, atuando também no executivo e no judiciário e em outras áreas, né, nas empresas, eu acredito que a gente vai ter um mundo ainda melhor, sabe? Então, fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é muito importante, que é a violência contra as mulheres. É um tema que eu tenho trabalhado há 9 anos dentro do Tribunal de Justiça. E a gente teve a oportunidade aí de criar esse projeto, que é a Maria da Penha vai à escola, para tentar trabalhar as temáticas que estão por trás da violência contra as mulheres nas escolas, sobretudo nas escolas públicas, né? E como uma forma de prevenção mesmo, né? Para a gente poder tentar
diminuir aí esses índices alarmantes que a gente tem, porque é uma coisa muito esquisita que as mulheres sejam violentadas principalmente por pessoas que cuidam delas, né? Assim como as crianças também. Então é uma coisa que a gente fica assim, que inquieta, né? Que deixa a gente muito cheio de questionamentos. Eu queria pedir, sim, para vocês usarem o chat à vontade, fazerem as perguntas que vocês quiserem. É um tema vasto, tem muita coisa para ser dita, então eu queria priorizar aquilo que vocês tiverem mais dúvidas. Eu pensei aqui em uma ordem para a gente poder conversar, mas, por favor, se vocês tiverem dúvidas, vocês já podem ir colocando aí no chat, que aí eu vou respondendo conforme a gente for conversando, tá bom? Então, vamos lá? Vou entrar no tema, tá bom? Antes da gente falar sobre violência contra as mulheres, eu queria falar sobre violência. Então, eu queria perguntar para vocês e pedir para quem conseguir colocar no chat o que é violência para vocês. O que é violência? O que vocês consideram como violência? Vocês podem dar exemplo, então uma definição, o que vocês quiserem. Não precisa ter medo de errar, não. Não é uma prova, não. É só para a gente saber. Abuso de poder que oprime. Ela pode ter várias formas: física, verbal, simbólica, desrespeito, intervir na liberdade do outro, ataque físico ou verbal, desrespeito, aquilo que machuca, físico ou psicológico, violação de direitos, violar o direito do próximo, desrespeitar o outro de qualquer forma. Vários conceitos vocês já trouxeram aqui, vários elementos da violência. Um é a questão do poder. O poder por si só, ele não é ruim. A gente fala muito sobre autopoder, inclusive, né? É importante que nós encontremos nosso autopoder, né? Aquilo que a gente tem capacidade de fazer. O problema é como a gente usa o nosso poder, né? Então aqui, acho que a definição que colocaram aqui foi justamente isso, um poder que oprime, né? Então sim, tem aí essa questão do poder. E a gente sabe que na nossa sociedade, na nossa cultura, existe o machismo, né? Que é uma supervalorização de tudo que é masculino. E esse machismo é como se a gente, antes de qualquer coisa, já tivesse uma desigualdade de poder. Já nascesse aí com uma desigualdade de poder diante da sociedade, nas nossas relações, na nossa cultura. E isso prejudica bastante e favorece muito a violência contra as mulheres. Vocês falaram também de intervir na liberdade. Isso é muito importante. Eu vou trazer um pouquinho para a gente poder conversar sobre relacionamentos amorosos, um pouquinho, tá? Porque essa autonomia, a liberdade, a autonomia, a possibilidade de fazer sua própria escolha, isso é muito caro, né? É uma necessidade humana, todos nós temos necessidade. E às vezes na violência contra a mulher o que a gente percebe é que existe uma relação em que há uma interferência na liberdade da outra pessoa, né? Uma falta de respeito. Muito bem, vocês estão afiadas. E também estou vendo aqui que vocês estão colocando uma coisa que é muito importante e que a gente tem que desconstruir muitas vezes, é que a violência ela vai para além do que a gente consegue ver, para além da violência física, certo? Tem a violência psicológica, tem a violência verbal, né? Então acho que vocês colocaram 3 aqui, que é a violência física, a violência psicológica e a violência verbal. Eu queria saber se vocês conseguem me dar exemplos de violência psicológica. O que seria uma violência psicológica? Porque às vezes a gente está habituado a falar assim, violência psicológica, violência psicológica. Mas o que dentro de uma relação é uma violência psicológica? Acredito que sejam aqueles xingamentos, a manipulação a favor de alguma coisa. Ana Júlia, né? Isso, então, manipulação é importante. O que é manipular? O que será que é manipular?
Eu acho que é enganar alguém, ludibriar alguém em favor próprio. Ludibriar, enganar, existe algo da intenção, certo? Aí. É quando a gente se relaciona e existe uma intenção de que o outro faça o que você quer, só que essa intenção, ela não é clara. Ela não é clara. Ela não está acordada. Então, tem uma manipulação. Vocês falaram dos xingamentos. Que mais? Da violência psicológica. Acho que a Ana Júlia tinha falado mais alguma coisa que eu não citei. Não, prof, foi só do xingamento da manipulação mesmo. Isso, então xingamento, manipulação, o que mais que a gente pode colocar dentro da violência psicológica? Porque, gente, a violência psicológica é a violência mais difícil da gente identificar. Ela não é uma violência tipo, uau, aconteceu. Não, é uma violência que ela é tão invisível, ela é tão sutil que quando você conta para outra pessoa, às vezes você fica se perguntando, será que isso está na minha cabeça? Será que foi assim mesmo? Então, muito do fato das mulheres não denunciarem a violência é porque elas não conseguem nomear a violência. Elas não conseguem dar um nome. A gente não consegue dar um nome para essa violência. Eu vou falar a gente até porque muitos de nós sofremos violência, né, de alguma forma em algum relacionamento. Então, já colocaram aqui a chantagem. Tem uma outra violência, assim, que é a patrimonial, que também é difícil de ser verificada, que muitas mulheres deixam passar, né? Que é a violência quando tem um dano num objeto material daquela pessoa, pode ser nas roupas, pode ser o celular, pode ser os documentos, pode ser um objeto de apego que a pessoa tenha, enfim. Esse tipo de violência. Pode ser, inclusive, o dinheiro. No caso de mulheres que já trabalham, a gente vê situações em que os homens se apropriam dos salários. Agora, com essa questão do auxílio, a gente teve uma nova modalidade aí de violência dentro da Lei Maria da Penha e surgiram vários casos em que os homens começaram a se apropriar dos auxílios emergenciais que eram destinados às mulheres que sustentavam as crianças, né? Que mais, gente, dentro da violência psicológica? A gente falou que tem poder, que tem manipulação, chantagem, tem o uso da palavra de uma forma a humilhar. Por que xingamento é uma violência moral, né? Mas por que também tem efeito psicológico? Porque humilha, diminui, né? Então, eu quero mostrar uma imagenzinha aqui para vocês. Vocês me colocaram como host? Para eu... Eu tinha pedido para a Emily, professora Emily, você colocou a professora Miriam como... Obrigada. É isso mesmo, Valéria. É impressionante, mas é isso mesmo. Estou no meu WhatsApp aqui, mas não é o WhatsApp, tá, gente? É esse daqui que eu quero mostrar. Essa aqui é a marca do Maria da Penha Vai Escola, é um projeto que tem muitos parceiros. Então, olha só, a violência de gênero, a gente usa muito essa imagem aqui do iceberg. O feminicídio, que é a morte ou assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, ele é só a pontinha do iceberg. Mas por baixo dele a gente tem outras agressões que são visíveis, e visíveis eu digo que são inclusive crimes. Elas estão tipificadas no Código Penal. Agressão física, estupro, ameaça, abuso psicológico, certo? Então são violências que inclusive por estarem no código, elas são mais visíveis, elas são mais aceitas como violência, né? São formas explícitas. Mas a gente tem também uma quantidade enorme, que é a maior parte do iceberg, de violências invisíveis, que são principalmente as violências psicológicas, as humilhações, a chantagem emocional, culpabilização, é a gente se utilizar da relação para fazer o outro se sentir mal, se sentir culpado.
O controle. O controle é muito forte nessas relações em que há abuso, né? Em que há violência. As publicidades machistas são violência também. O humor machista também é violência. O machismo na mídia, na nossa cultura. Tudo isso daqui está embaixo do iceberg. É muito difícil, são sutis, doem muito, causam muito sofrimento, mas são muito difíceis de serem verificadas. Então, a gente tem comportamentos de inferioridade nas relações de violência, né? De gênero, principalmente. De inferiorização, de dominação, controle com quem vai sair, controle com quem vai... Vocês estão vendo, né? A imagem? Estão vendo? Alguém pode me dizer? Vamos sim. Então, controle sobre que roupa vai usar, com quem vai sair, com quem vai falar. A gente tem um problema na nossa sociedade, que é achar que o ciúme, romantizar o ciúme. Achar que o ciúmes é algum tipo de mostra de amor, né? Prova de que me ama, de que cuida de mim. Então, o controle muitas vezes é romantizado, né? Está dentro dessas relações, e a gente precisa ter cuidado para identificar isso. A submissão, exploração, intimidar, né, com ameaças, desqualificar com ou sem uso de xingamentos. Porque desqualificar é também dizer que a gente não vai conseguir. Não, não, desiste isso daí, você não consegue, você nunca foi boa nisso. Posse, como se... E aí a gente tem uma questão muito importante, que é a objetificação da mulher, que é algo que, infelizmente, a gente tem uma cultura e uma mídia, propagandas, e músicas, muitas músicas que objetificam as mulheres. Chantagens, né? Então, vocês falaram aí dessas violências, que são as violências que aparecem na Lei Maria da Penha. A violência física, a violência psicológica, que vão causar um dano emocional. Desculpa ele interromper, mas é sobre o slide passado. Eu queria saber, o abuso psicológico, eu acho, ele tá bem na fronteira do visível ou do invisível. Ele é mais pro visível ou mais pro invisível? Porque alguns tipos de violência psicológica, elas são tipificadas, né? Como, por exemplo, as perseguições, a perturbação da tranquilidade, as ameaças. Então, a gente consegue ver alguma coisa quando é um crime, quando é algo muito assim impactante. Mas os danos deles são muito invisíveis e muitas vezes a gente se leva a acreditar que não, que eles não aconteceram. Então, por isso estão ali bem na fronteirazinha, assim. Existem algumas manifestações que a gente consegue ver, como a chantagem, por exemplo. A chantagem não emocional, mas a chantagem financeira, as ameaças, né? No caso, perseguição, que é a perturbação da tranquilidade, que existe esse tipo, né, também. Então, acaba que ele tem um pouquinho ali de visibilidade também, mas não muito. Alguma dúvida mais que vocês queiram colocar, gente? Algum comentário aqui? Eu estou tentando abrir o chat, mas eu não consigo, então eu não estou conseguindo ver o chat aqui agora. Só para avisar, se alguém colocou alguma coisa no chat, é melhor falar. Eu também já vou tirar o slide, eu só queria mostrar então para vocês isso. Na violência, na Lei Maria da Penha, a gente vai ter aí esses 5 tipos de violência, né? A física, a psicológica, ela causa um dano emocional, um dano na autoestima. E a gente tem, as mulheres, elas são as que mais sofrem de depressão, as que mais entram com atestados médicos por questões de depressão, síndrome do pânico. Se tem uma professora da UNB que fez uma pesquisa com os CAPs aqui, e ela percebeu isso, as mulheres que estavam, os homens que estão no CAPs, em acompanhamento no CAPs, são aqueles principalmente que estão com problema de drogadição. As mulheres, elas são aquelas que estão com síndrome de pânico, depressão, todas essas doenças que são somatizadas, né, psicologicamente. Então, muitas com fundo de violência doméstica.
A violência sexual, que eu não vi ninguém falar aí, mas que é muito importante, porque violência sexual não é só o estupro, a violência sexual é também comercializar, utilizar de qualquer modo a sexualidade da mulher, impedir que ela use métodos contraceptivos, forçar o matrimônio, forçar uma gravidez, forçar um aborto, prostituição, chantagear, suborno, manipulação, qualquer coisa que anule os seus direitos sexuais e reprodutivos, ameaça, intimidações, uso da força na relação sexual não desejada, né, que é o estupro, e também constranger para presenciar, manter ou participar de relação sexual ou qualquer outro ato sexual, né, assim que ela não concorde. A violência patrimonial e a violência moral, que são os xingamentos, se diferencia da violência psicológica, porque a violência moral, ela está dentro do Código Penal e ela tem a ver, são três tipos, né? São os xingamentos, que são as injúrias, que é você xingar alguém, falar, né, com qualquer que seja o nome. O outro é a difamação, que é você imputar um fato que seja contra a reputação, falar que a pessoa fez algo que ela não fez e que isso, de alguma forma, cause algum dano à reputação da pessoa. E a calúnia, que é você imputar um crime, né, um tipo penal que está previsto no código a essa pessoa. Então, essas três a gente encaixa como violência moral ali, ela diferencia. Mas eu quero que vocês percebam que todos esses tipos de violência, eles têm algum tipo de impacto psicológico, né? Porque ninguém apanha para depois achar que está tudo bem. Ninguém assim é humilhado e difamado e caluniado para depois não ficar com nenhum dano psicológico. Ninguém é forçado a um ato sexual para depois não ficar com nenhum dano psicológico. Então a gente tem a violência psicológica, acaba que ela permeia todas essas violências. Elas não são violências estanques. E nas relações íntimas que a gente tem, que a gente percebe que são as relações, o que acontece? As mulheres, elas são vítimas de violência em todos os contextos? São, né? Mas nas relações mais próximas, que é o espaço doméstico, com quem ela vive na casa, o espaço, as relações familiares, que são aquelas que têm, seja vínculo com vínculo sanguíneo ou não, tá, gente? Elas também são muito violentadas. E principalmente nas relações amorosas, nas relações íntimas de afeto. Seja nos momentos de ficar, de namorar, de noivar, casar, etc. Então, todas essas relações que é o lugar do cuidado, que é o lugar do amor, do afeto, do carinho, da gentileza, é onde nós sofremos mais violência. Essa é o que a gente percebe. Uhum. Professora, pode falar, estou escutando. A violência psicológica, ela é a mais fácil de se obter, é a mais difícil de ser contida, né? Sim, muito difícil e principalmente é muito difícil de ser punida também. Porque no contexto mais filosófico, o machismo, que eu acredito que seja a principal fonte do abuso psicológico, ele vem a parte de outras instituições mais antigas, tipo a própria igreja, não sei, a formação. A gente tem muitas estruturas. O que acontece é que historicamente, culturalmente, a gente tem várias estruturas, não só a igreja, né? Não vou nem falar de religião, vou falar de igreja mesmo. Várias estruturas que são permeadas por um patriarcalismo, né? O patriarcalismo, o que é? O que ele diferencia do machismo? O patriarcalismo é um sistema em que a figura masculina é tida como autoridade, não porque ela obteve foi eleita para ser a autoridade, mas simplesmente pelo fato de ser homem. Entende? Isso é o patriarcalismo, é uma estrutura em que o homem, ele se torna autoridade simplesmente porque ele é homem, não porque foi dada a autoridade para ele por algum mecanismo. Só pelo fato de ele ter nascido homem, pronto, ele é autoridade. E o que significa ser autoridade?
quem é a autoridade? O que é ter autoridade? É ter um poder de dizer o que é certo e o que é errado. É interessante porque recentemente eu li um livro de historiografia e no livro o autor ressaltava questões como essa porque, tipo, em qualquer espécie que a gente conhece hoje, o homem, a mulher sobrevive sem a fêmea sobrevive sem o macho, mas o macho sobrevive sem a fêmea. E o mesmo acontece com a gente, que é Homo sapiens. E também não existe nenhum motivo específico que elevou o sexo masculino a tal pódio. E mesmo assim a gente continua permeando com as coisas. Vão ter várias explicações, assim, a gente vai ter várias correntes que vão tentar se debruçar sobre esse fenômeno que é o fato do patriarcalismo, né? Do homem estar em uma posição de autoridade. Algumas explicações vão se apoiar em modelos mais evolutivos, do tipo, em algum momento, quando nós éramos coletores, a força foi mais importante e para a sobrevivência, e por isso os homens tiveram esse poder dentro da sociedade, etc., dentro das comunidades. E aí muitos autores vão falar sobre a divisão do trabalho, né, que a divisão do trabalho, e que é uma coisa que a gente discute até hoje, né, e aí vocês vão falar sobre direito do trabalho hoje, não sei se a professora vai trazer algum viés aí de gênero, mas falando inclusive sobre direito do trabalho, na divisão do trabalho, na nossa história de divisão do trabalho, a gente vai ver que existe o mundo privado ele foi reservado às mulheres e o mundo público foi reservado aos homens. E isso, alguns atores vão se apoiar em questões históricas, né? Do tipo, os homens saíam para caçar, os homens saíam para, sei lá, tinham essas questões de sobrevivência, de proteção, e as mulheres com a maternagem, né? Com cuidado da casa. E ainda hoje a gente vê isso. Mas é um fato curioso também, que eu percebi nesse livro também, que ele fala sobre a caça, fala sobre os caçadores-coletores e tudo. E ele cita que as espécies do sexo feminino, elas não se limitavam à caça e coleta, quer dizer, perdão, à domesticidade. Tanto que muitas tinham filhos, mas abortavam para poder caçar melhor e às vezes conseguia mais frutos do que machos da própria espécie. E era bem embalado as questões de gênero naquela época. Isso vai variar também nas comunidades em que eles vão pesquisar, né? A gente vai ver, e também do tamanho das comunidades. O que a gente tem é que quando as comunidades são menores, você tem e os vínculos são mais fáceis de se manter. E eu não sei se eu posso até ir caminhando nesse caminho aqui, se vocês quiserem, tá? Não tem problema nenhum, que eu adoro também discutir isso. Só vou ficar de olho no tempo. Mas com as comunidades menores em que o vínculo é mais fácil de ser mantido, você tem um pouco mais de igualdade, equidade, né? Ali dentro das relações. Com o tempo em que as comunidades vão crescendo e a gente vai criando outras estruturas, outras formas de manter a proteção, a segurança e daquela comunidade, as relações vão ficando mais complexas e você começa a dividir as tarefas. E aí, nesse momento em que há essa divisão do trabalho, é que a gente percebe que houve uma divisão nesse sentido, em que às mulheres foi reservado o espaço privado e aos homens foi reservado o espaço público. É claro que, gente, a industrialização e o século... só um instante, deixa eu pedir. A industrialização, né, o século XVIII, XIX, eles também vão ter um impacto muito grande no que a gente está vivendo hoje. Né, a forma como foram concebidas, inclusive o direito, o século XX vai ser muito importante, o começo do século XX, para o que a gente conhece hoje né, da nossa submissão, dos nossos problemas dentro com a violência de gênero. Porque você vai ter, inclusive, a ciência legitimando a superioridade do homem. Então, a gente vai ter no direito leis que vão dizer que o homem é o chefe da família e que a mulher não tem como, é uma incapaz junto com as crianças e por isso não pode ter suas próprias propriedades, não pode herdar, né?
não pode escolher sua profissão. Essas são as legislações, esse é o nosso Código de 1916. E a gente vai ter a ciência, por exemplo, dizendo que a mulher tem uma doença, que é a histeria, que advém do fato da mulher ter um útero que está, sei lá, totalmente descontrolado e que por isso faz com que ela não consiga tomar decisões de forma não emotiva, né? Daí que vem o termo histérica. E a gente vai ter, inclusive, pesquisas da medicina que vão medir o cérebro das mulheres e dos homens e dizer que as mulheres têm cérebro menor do que os homens e por isso são menos inteligentes, têm menos condições de aprender. Então, várias ciências durante o século XX vão direcionar para legitimar e mostrar por A mais B que nós, mulheres, somos menos capazes do que os homens. Então, tudo isso vai contribuir. A gente não pode falar de violência de gênero sem olhar para a história. Ela traz muitos aspectos. O que a gente vive hoje advém muito dessa construção histórica, que foram permeando as crenças. E por isso que é tão difícil para a gente desconstruir isso. A gente precisa ir desconstruindo aos poucos. E primeiro dentro de nós mesmas. Primeiro dentro de vocês mesmas. Porque muitas mulheres se acham menos capazes. Muitas mulheres deixam para outras pessoas tomarem decisões por elas. Então, dentro de nós mesmas, a gente precisa também encontrar o nosso autopoder, encontrar isso de dizer, não, eu posso. E depois, com os nossos pares. Infelizmente, nós somos ensinadas a rivalizar. Eu não sei se vocês já discutiram isso aqui em algum momento, possivelmente já. Mas a nossa educação, nós somos ensinadas a rivalizar entre nós, a disputar pela atenção de um homem. E isso faz, uma pessoa sozinha faz a gente ficar ainda mais fraca, mais isolada, com menos poder, né? Se a gente começa a se organizar, a se apoiar, a gente tem mais condições de buscar os nossos direitos. Certo? Então, tudo isso faz parte, né, aí do contexto que a gente está vivendo hoje. E aí a violência psicológica, a gente precisa ir desmistificando, mostrando que ela existe. E para isso é importante a gente refletir, conversar, procurar pessoas que nos apoiam, né? Não deixar também, começar a identificar os sinais desde o começo do relacionamento. Qual é o tipo? Uma coisa que é importante vocês refletirem, gente. Qual relacionamento vocês querem para a vida de vocês? Como é que é a pessoa que vocês querem que fique do lado de vocês? Vocês foram escolhidas ou vocês escolheram? Porque a gente aprende a ser escolhida. As princesas são todas escolhidas, nunca escolhem, né? A escolha é uma coisa muito importante, a gente precisa. E aí, eu estou falando com vocês que estão aí dentro de um curso de liderança, vocês vão motivar outras mulheres próximas de vocês, vão inspirar outras meninas. Como que vocês tomam as suas decisões? A escolha é uma coisa muito importante. A gente precisa pensar a longo prazo, pensar a médio prazo, que escolha eu quero para a minha vida? Como eu quero estar vivendo daqui 5 anos? É você que tem a sua vida, está na sua mão, não está na mão de outra pessoa. A melhor pessoa para cuidar das suas decisões é você. Ninguém vai cuidar do que você precisa melhor do que você. É claro que você precisa de apoio, todo mundo precisa, e que ótimo que vocês têm aqui uma comunidade que pode apoiar vocês, que pode criar vínculos, relações que vão te motivar a ser melhor, cada vez melhor, a buscar o que vocês querem, a buscar um propósito de vida. Muitas meninas, gente, com 10 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, não tem propósito de vida. Por isso que a gravidez na adolescência é enorme dentro do Brasil, no nosso país. As meninas não têm propósito. Elas não têm, assim, além da maternidade, além do casamento. Então, qual é o seu propósito de vida? Como é que é o relacionamento que você quer ter? É você que escolhe. E quanto mais cedo a gente identifica um relacionamento violento, melhor. Porque é mais fácil de você sair dele.
Então, fiquem atentas aos sinais desses relacionamentos violentos, dessas violências, o controle, a chantagem. E eu não estou dizendo que, assim, apareceu, tem que romper, mas você tem que deixar claro, esse tipo aqui de invasão da minha privacidade, eu não aceito. É algo que é muito caro para mim, a minha privacidade. Eu preciso da minha autonomia e da minha independência. Assim como você precisa da sua. Né? Todos nós precisamos. Porque senão como é que a gente vai desenvolver a nossa personalidade, nossa individualidade? Então, alguns conceitos são importantes vocês trabalharem dentro de um relacionamento. Um deles é a privacidade. Eu sei que tem essa história de, mas se você não me dá a senha do WhatsApp é porque não me ama. Mas se você não deixa eu entrar não sei aonde, que eu não sei o que, é porque desconfia. Não é questão de confiança. É questão de privacidade, de separar as coisas, né? Então, tem coisa que é minha, tem coisa que é sua. E tem coisa que é dos dois, que é a relação. Como que a gente vai cuidar dessa relação? E aí essas conversas, gente, que às vezes parecem conversas assim, muito profundas, vocês têm todas as condições de fazer. Como que a gente vai cuidar aqui da nossa relação? Isso é importante para mim, a privacidade. Outras coisas são importantes para outra pessoa, certamente. Para a companheira ou para o companheiro. Então, assim, como que a gente vai conversar sobre isso? E outro conceito muito importante de ser conversado é consentimento. O que é consentimento para vocês? O que é consentimento? Quem quer falar? As pessoas que estão naquele relacionamento, digamos assim, elas estarem de acordo com algo que está para acontecer, não só uma ou não só outra, as duas terem a ciência de que aquilo está para acontecer e que as duas concordam com aquilo. Eu acho muito interessante que você falou de ter a ciência, sabe, Ana Júlia? De concordarem, porque o consentimento é um ato positivo, gente. O que quer dizer um ato positivo? Ele depende de uma ação positiva, é um querer, é um dizer, é um agir, não é um deixar de agir. Acontece que hoje em dia a gente acredita que o consentimento é como se fosse assim, não fez nada, então consentiu. Como se fosse um agir negativo, como se fosse um deixar de agir, entendem? E o consentimento não, é um agir positivo, é um querer. Então, eu quero, então sim. Não é só eu deixo, sabe? Existe uma sutileza nisso. Não é só eu não disse não. Eu quero também. Eu fui questionada, eu fui perguntada e eu disse sim. Eu disse eu quero. Eu disse que tudo bem, que é algo que eu desejo também. Não é só uma coisa de, tá bom. Ou então, não sei. Acontece que, como eu disse para vocês, assim, na nossa educação, a gente tem muita dificuldade de fazer escolhas. As mulheres têm muita dificuldade de fazer escolhas, né? A gente não é ensinada a protagonizar a nossa vida. Por isso que eu acho tão importante a questão da liderança. Porque liderança tem a ver com protagonismo. Tem a ver com que você tomar as rédeas da sua vida. Então, a gente precisa protagonizar a nossa vida. E protagonizar quer dizer agir, né? Só que a gente age a partir de uma reflexão. Então, eu consentir quer dizer eu concordar. Se eu não sei, se eu estou na dúvida, então eu ainda não consenti. Então, consentimento é um acordo que vocês precisam fazer na relação de vocês. Vocês precisam conversar sobre isso. Precisam conversar sobre consentimento, precisam conversar sobre privacidade, precisam conversar sobre confiança. E confiança, gente, tem a ver com uma coisa que é muito importante, que é autenticidade. Você só confia em alguém se você pode ser autêntico, se você pode ser quem você é diante daquela pessoa. Não tem confiança se você tem que esconder algo. Não tem confiança se você não pode ser quem você é de verdade. Então, autenticidade, confiança, consentimento, privacidade são
essenciais para uma relação. A gente está falando de relações. Como eu disse, a violência contra a mulher não vem das drogas, também vem, mas não principalmente. Das drogas, de lutas de gangue, não é isso. As violências acontecem principalmente nas relações, então a gente precisa refletir sobre as relações. Eu não estou acompanhando o chat, gente, eu não estou conseguindo, que agora eu já comecei a me empolgar aqui, eu nem falei ainda da Lei Maria da Penha. Deixa eu ver aqui, quando essas violências acontecem através das redes sociais, a lei é menos precisa, porque normalmente não tem consequências para o agressor. Infelizmente, o direito ele demora um pouco para chegar nas realidades, né, que acontece. Ele parece que reage ao invés de agir, né? Enfim. Mas a gente tem já a Lei Maria da Penha é uma lei muito inovadora, né? E assim, em alguns contextos a gente vai conseguir alcançar as redes sociais, tá? Então, se esses tipos penais acontecem por meio das redes sociais, inclusive facilita a prova, né? Porque se ele mandou mensagem, se ele deixou no Facebook, se ele deixou no Instagram, né, etc e tal, no Twitter e todas as redes sociais aí, você tem como provar que houve um constrangimento, que houve uma ameaça, que houve xingamentos, calúnias, etc. Então, você pode colocar. E agora a gente tem várias outras, a gente tem alguns crimes, né, que estão começando a ser discutidos nesse âmbito da tecnologia. Por exemplo, a sextorção, né, que acontece quando você envia um nudes ou alguma coisa para um parceiro e ele replica, ou para uma parceira e ela replica, para outras pessoas sem autorização. Isso daí você já pode fazer denúncia, existe todo um caminho para fazer a denúncia. Aí precisaria dar uma olhada, depois eu posso passar para as meninas do site direitinho que tem isso. Tem explicando certinho os lugares da denúncia. Mas as redes sociais também é um lugar onde acontece muita violência, né? E agora a gente tem essas questões de cancelar, de todas essas discussões que a gente está tendo, as polarizações, então a gente também tem que ter muita consciência e responsabilidade no uso das redes. E aí, por isso que privacidade é importante, gente. Nem tudo a gente compartilha, né? Tem coisas que, assim, a gente deixa pra gente, a gente deixa pro físico, pro contato. Agora, na pandemia, às vezes tem gente até namorando à distância, né, por causa dessa questão. Então, fica aí nesses dilemas. Mas vamos ter paciência, que às vezes é difícil na fase da juventude, mas é muito importante, porque a rede social tem um problema, que é a dificuldade de você esquecer o que aconteceu. Né? A gente até discute dentro do direito o direito ao esquecimento, que é quando acontece alguma coisa, vamos supor, a pessoa comete um crime e depois ninguém nunca esquece que a pessoa fez aquele crime. Todo aniversário do crime aparece lá. Fulano matou ciclano, não sei o que, tarará. A pessoa já foi condenada, às vezes já saiu da cadeia, não sei o que, tarará, mas continua ali. E aí algumas pessoas têm entrado na justiça pelo direito ao esquecimento. Eu já cumpri minha pena, eu quero tirar. Então, assim, cuidado com as redes sociais, porque elas têm uma questão aí que é a da permanência. E a vida é impermanente. A nossa vida é impermanente, ela é fluida, né? A gente fala até da realidade fluida, da realidade líquida, que é isso, a impermanência da vida. Hoje eu gosto de rock, amanhã eu gosto de pop, entendeu? E aí? Né? Então a vida ela é muito impermanente. Então, mas as redes sociais e a tecnologia, elas têm isso, né? Parece congelar quem a gente é. Quando a gente não tem como ser congelado assim. Não sei se atendi aí. Concordância, tá? Ditado quem cala consente, exatamente, que é a questão do consentimento, né? Isso está no universo e no imaginário masculino. Assim como nós somos ensinadas a dizer que a não fazer escolhas, ensinadas de que a gente é menos capaz, ensinadas nesse modelo, os homens muitas vezes são ensinados de que eles têm que protagonizar, eles têm que ir, eles têm que decidir, que a gente fica fazendo charminho, está fazendo charminho, porque está indecisa. Não é isso. Então, por isso que a gente precisa ser muito clara, né?
Muitas vezes os homens aproveitam que as mulheres estão bêbadas para estuprarem. Gente, estupro é bêbada é estupro, dormindo é estupro, inconsciente é estupro. Se a menina, a mulher, ela tem algum tipo de dificuldade cognitiva, advinda de alguma deficiência, também, tá? Isso. O que mais? Ok. Então vamos lá para a lei, tá bom? Rapidinho. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre essa introdução, tudo isso para dizer quanto importante é essa lei. E como ela veio justamente diante de um contexto, tá? Em que o Brasil banalizava completamente a violência contra a mulher. Então, a gente tinha situações em que as mulheres sofriam violência dentro de casa, iam na delegacia, eram desencorajadas, ainda são às vezes, né? Não só na delegacia, mas em outros órgãos públicos, desencorajadas a não realizar a denúncia. Depois, elas tinham que voltar para casa para ouvir o companheiro dizer: tá vendo? Eu disse que não ia dar nada, a próxima vez que você for, você vai ver. E não terem nenhum tipo de condenação, né? A Maria da Penha, que é o caso simbólico que deu origem à lei, ela sofreu 2 tentativas de assassinato, ela teve que voltar a conviver com ele, porque ela tinha medo de perder a guarda das filhas, porque existia no Código Civil anterior o abandono do lar. No caso de das partes abandonar o lar, ela tinha menos direitos na divisão dos bens e também podia perder a guarda dos filhos. Então ela fez a denúncia, teve que voltar a conviver com ele e ele ficou aguardando em liberdade, dentro de casa, os 2 convivendo juntos. Imagina, gente, dia após dia, com a pessoa que tentou te matar. É muito grave. É muito grave. Eu imagino que, de repente, alguém possa até conhecer pessoas que vivem em situações assim ainda hoje. Porque o que os dados estatísticos mostram para a gente? Que a maioria dos feminicídios aqui no DF chega a mais de 80%, aconteceram com mulheres que nunca tinham pedido ajuda para a justiça. Nunca foram na delegacia. Muitas contaram para familiares, muitas contaram para vizinhos, mas essa porcentagem absurda de mais de 80% não tinham ido nunca registrar o boletim de ocorrência, não estavam sob proteção das medidas protetivas. Então, a gente vê que ainda há uma quantidade enorme de subnotificações. O que é subnotificação? São situações de violência que estão acontecendo, mas não são comunicadas à polícia. Por quê? 1000 motivos. 1000 motivos. Por medo de piorar, por medo de perder os filhos, por medo de ser culpada socialmente. Tá vendo? Olha só, você que colocou ele na cadeia. Não só pelos familiares, mas pelos próprios filhos. A gente atendeu um caso que, na hora que a polícia chegou, o homem falou para o filho: tá vendo? Olha aí, o papai tá indo preso porque a mamãe chamou a polícia. Não é porque ele cometeu o ato esdrúxulo que foi de passar a faca no pescoço dela, mas porque ela chamou a polícia. E aí é uma outra coisa muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso discurso, que é um discurso que culpabiliza as mulheres e desresponsabiliza os homens. Não estou falando de todos, gente, eu estou falando dos casos que a gente atende de violência contra a mulher. O que a gente percebe? Que há uma culpabilização muito grande, não só da sociedade, a própria mulher se culpabiliza, e uma desresponsabilização do homem. Não, eu não fiz, eu fui levado a fazer, porque ela me provocou. Porque ela fala e ninguém aguenta escutar tanta falação. Chega uma hora que qualquer homem ia explodir. Porque ela sabe que eu não gosto disso, ela sabe que eu não gosto que ela converse com o vizinho, mas ela foi lá conversar, então ela queria. Ela provocou. Ela sabe que eu gosto do arroz com aquela rapinha embaixo. E ela não fez de propósito hoje. Sabe, umas coisas assim. Então, ele se justifica na cabeça. Justifica aquele ato horroroso.
baseado em algum comportamento da mulher, e aí tem quem apoie. E o que acontece com os homens? Os homens, eles são ensinados para broderagem, né? Então, eles são ensinados a esse apoio, a essa legitimidade, eles se apoiam, eles se legitimam. Ah, realmente, se minha mulher tivesse feito isso, eu não ia aguentar, não. Então, a gente tem essa cultura, né, que precisa ser desconstruída, de desresponsabilizar as mulheres, ou de desresponsabilizar os homens e culpabilizar as mulheres, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, que está no nível do discurso, né? E imagine, então, o Brasil era um país assim, onde a gente não tinha responsabilização, não tinha culpabilização, e principalmente os juízes, os delegados, a polícia, eles não tinham mecanismos para proteger essa mulher. Então, ela ia lá, registrava o boletim e tinha que voltar para casa. Eles não tinham nada na lei que os autorizasse a romper, a forçar o rompimento, pelo menos naquele momento ali de tensão e de violência. Eles não tinham nada que pudesse fazê-los intervir assim de uma forma. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz isso. Ela é uma legislação que é principalmente para essas situações que eu estou aqui falando com vocês, tá? Então, ela não vai alcançar situações, por exemplo, dentro da escola. O professor que assediou a aluna não alcança, gente, tá? Aí são outras legislações, o Código Penal e tudo. Uma situação na rua, de assédio sexual na rua, estupro com desconhecidos, a Lei Maria da Penha não alcança. Ela foi criada para essas situações que eu falei aqui para vocês, em que há um vínculo, uma relação mais permanente. Não quer dizer que ela tenha que ser atual, tá? A relação. Então, ex-namorado entra na Lei Maria da Penha. Porque é impressionante o tanto de ex que quer controlar a vida das ex, né? Então, a gente tem muitas situações de ex-maridos, ex-noivos, ex-namorados, que enquanto a ex não tem nenhum companheiro, tá tudo bem, mas quando, a partir do momento que ela passa a ter outro companheiro, vixe, aí vira uma confusão, começam as ameaças, as intimidações, a violência psicológica, o controle, a perseguição, né, e tudo. Então, é uma lei que foi criada para esses três contextos: as relações domésticas, as relações familiares e as relações íntimas de afeto. E é uma lei principalmente protetiva. O que ela fez de mais assim, que ela fez muito importante, foi a criação das medidas protetivas de urgência. Que quer dizer o quê? Se você for na delegacia registrar um boletim de ocorrência, você pode requerer medidas protetivas. E o delegado, ou a delegada, eles têm 48 horas para mandar esse pedido para o juiz. Aqui no Distrito Federal, e aí eu sei que tem gente de outros estados, isso, apesar da lei diz 48 horas, tá, gente? Para mandar para o juiz. O juiz tem 48 horas para decidir. O que para a gente pode parecer muito, mas para o direito, acredite, é super rápido, tá? Então, assim, é muito rápido mesmo, 4 dias. E eu sei que em alguns estados esses prazos às vezes não são cumpridos, mas aqui no DF a gente tem a comunicação é feita toda por via eletrônica. Inclusive, durante a pandemia, você pode fazer esse registro e esse pedido da medida protetiva pela delegacia online. E aí acontece às vezes no mesmo dia. Né? No mesmo dia o juiz já está apreciando, aí ele pode deferir, que quer dizer conceder as medidas. Ele pode deferir uma parte das medidas e outras não. Por exemplo, às vezes tem mulher que pede afastamento do lar, proibição de visitas e pede para alimentos provisionais. Aí, às vezes, ele defere, ou então impedir a visita do homem aos filhos. Isso também ela pode pedir. Às vezes, o juiz defere, concede o afastamento do lar e a proibição de aproximação, mas pede um estudo psicossocial para poder proibir as visitas. Algo nesse sentido. Então, ele pode conceder algumas, não conceder outras, ou deixar para conceder depois de uma análise, ou ele pode não conceder, tá? Pode acontecer também. Quando essa violência acontece, por exemplo, criança e padrasto, como são essas medidas protetivas se a mãe, por exemplo, não fica do lado de criança? Gente, quando a vítima
ela é criança, a criança ela não pode fazer um boletim de ocorrência por ela, né? Ela não vai poder ir lá e fazer um boletim de ocorrência. A mãe, ou o responsável legal, ou o responsável ali pode ir lá e fazer o boletim de ocorrência, tá? Isso daí tá ok para vocês. Se a mãe ou o responsável não fizer, qualquer pessoa ali que saiba, por exemplo, os professores, alguém do posto de saúde, qualquer pessoa que tenha conhecimento pode fazer a denúncia para o conselho tutelar. E o conselho tutelar vai dar encaminhamento para esse caso, tá? Inclusive para situações de violência sexual contra crianças. Aqui no Distrito Federal, quando a violência sexual acontece no espaço intrafamiliar e a vítima é uma menina, é os juizados de violência contra a mulher que vão, inclusive, processar esses casos, tá? Então, a gente tem essa especialização aqui na parte de gênero. Em outros estados, vai ter uma vara especializada da infância que vai processar esses casos. Então, aquelas pessoas que tomaram conhecimento, elas podem fazer o contato com o conselho tutelar, e aí o conselho tutelar vai dar encaminhamento para denúncia, tá bom? Como fazer com que os homens percebam a violência psicológica? Muitos não conseguem reconhecer isso. Acho que é algo normal e que a mulher está doida criando coisa. Inclusive tem um nome para isso, né? Que é o gaslighting. Então, acontece muito. Vou ler aqui a pergunta, tá, gente? Que acho que veio no meu privado. Como fazer com que os homens percebam a violência psicológica? Muitos não conseguem reconhecer isso, acham que é algo normal e que a mulher está doida criando coisas. Que a gente chama até de gaslighting, que é isso, quando a pessoa fala no discurso querendo, te induzindo a achar que você criou aquela situação, né? Que existe alguma... por isso que a gente fala muito dessa questão, que as mulheres são loucas, maluca, porque ela é maluca, porque ela é louca, não sabe do que está falando. Muitos homens vão colocar em questão a fala da mulher, com esse argumento, né, de que a mulher está louca, está descontrolada e tudo mais. E a gente chama isso de gaslighting. E é muito difícil. Primeiro, eu diria que você tem que estar muito certo de si. Porque muitas vezes a própria mulher não sabe nomear. Por isso que nomear, gente, é muito importante. Por isso que dizer, isso é um controle. Isso é controle. Não é ciúmes. Não é ciúmes, é controle. Como que eu te controlo? Você controla, porque quando eu coloco uma roupa tal, você diz que não quer que eu use essa roupa. Porque quando eu não me sinto à vontade para conversar com fulano, porque você faz comentários do tipo tal, isso é controle. Isso diminui a minha autonomia, diminui a minha autenticidade. A gente precisa trabalhar o nosso vocabulário para poder descrever essas situações. E ficar claro para vocês. Às vezes a gente sozinho não consegue descrever e nomear situações. Por isso que eu acho importante redes como essa, que vocês têm a oportunidade de participar. Porque vocês podem se apoiar. Cara, não sei, aconteceu uma situação comigo e meu namorado e eu ainda não sei o que é, mas tem alguma coisa que não me deixou confortável. Conversa com alguém e aí você vai começar a tentar investigar o que não me deixou confortável. Foi quando ele falou que toda vez que eu uso essa roupa ele fica incomodado, ou que ele tá encanado com uma pessoa aí que eu tô com um amigo que senta do meu lado, ou que ele não gostou daquele comentário, ou então que ele queria ver meu WhatsApp, não sei, eu fiquei com alguma coisa, aí você procura investigar e fala, poxa, qual que é o nome disso? É controle. Ou então, eu fiquei incomodada quando ele disse que era melhor eu nem tentar fazer o vestibular, porque eu não ia conseguir, porque eu não sou boa nisso mesmo. É uma desqualificação, é uma inferiorização. Então, a gente precisa aprender a nomear. E depois vocês conversam com a pessoa, ou então vocês rompem a relação, entendeu? Porque assim, gente, as relações, a gente não é obrigada a estar nessas relações, né? A gente não pode se sentir obrigada a estar nessas relações. Se vocês não conseguem romper, procure ajuda. Não se sintam menos fortes ou não sintam que existe algum tipo de
fracasso, porque vocês não estão querendo ficar na relação. Não, se vocês não estão conseguindo sair, procura ajuda. A gente precisa se apoiar mais, as mulheres precisam se apoiar mais. Precisam. A gente tem que estar mais próximas umas das outras. Aproveitem as redes de vocês. Agora falando mais para homens que já estão em processos judicializados, aqui no DF, em vários estados isso está acontecendo, a gente tem promovido alguns cursos grupos reflexivos com eles, né? Nesses grupos, o grande mote é a autorresponsabilização. É que eles possam se responsabilizar pelo que eles contribuíram para aquela violência. Tá? Não sei se respondi. Tem que ter o psicológico muito forte, lutar contra o sistema que a mulher é sempre a culpada. Ai, gente, estou cansada. Por isso que a rede de apoio é muito importante, gente. Vocês precisam estar próximas de pessoas que te apoiam. A gente precisa estar perto de pessoas que nos motivam, que nos apoiam, que nos dão, assim, é isso, entendeu? A rede de apoio é tudo, senão vocês vão se sentir uma gotinha no oceano. E aí cansa mesmo. Cansa, dá exaustão, dá vontade de desistir. Se a gente está juntas, se a gente conversa umas com as outras, e aí eu dou até uma ideia, vocês podem criar um grupo de apoio em que vocês conversam informalmente sobre temas qualquer, pode ser grupos menores de 5, 6 pessoas, mulheres. Eu acho que aqui é um lugar ótimo, porque, gente, um curso que trabalha com liderança é que você tem pessoas que estão interessadas, que se importam. Vocês são essas meninas. Então, ou vocês podem criar um grupo onde vocês estão, aí com colegas de vocês e que se encontram aí semanalmente, a cada 2 semanas, e aí ter apoio de até alguém dessa área psicossocial e tudo. Ou vocês podem criar aqui, entre vocês mesmo. Professora. Sim, tem uma pergunta aqui rapidinho. Se um filho violenta a mãe, Isso. entra na Lei Maria da Penha? Entra sim, tá? A Lei Maria da Penha, ela vai proteger a mulher vítima de violência, tá? Então, a vítima tem que ser mulher. O agressor pode ser mulher também, tá? Ou homem. Então, o agressor pode ser tanto mulher quanto homem. Mas a vítima tem que ser uma mulher, tá bom? E aí pode ser um filho, pode ser um cunhado, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser o pai, pode ser... Se for familiar, pode ser até sei lá, o padrinho, vamos supor, que não é sanguíneo, né? Não é familiar sanguíneo, mas é familiar de consideração. Miriam, Uhum. vou trazer uma curiosidade, porque no Distrito Federal, o TJ considera que, inclusive, as empregadas domésticas que são vítimas de violência dentro do ambiente de trabalho, elas são vítimas de violência doméstica também. Sim, eu já atendi, inclusive, um caso desse lá, em que, assim, era evidente a situação de violência de gênero. O patrão pedia assim, você me roubou, falava para a empresa. Não roubei não, então tira a roupa aqui que eu quero ver, se você não está com dinheiro. Muito evidente, assim, a situação de constrangimento e violência de gênero, né? Então, nas situações de empregada doméstica também, porque é como se fosse uma relação doméstica, né? Do espaço físico doméstico, tá? E a pergunta aqui sobre pessoas trans e não binárias. Isso é ainda o direito diverge, tá? Eu não vou falar por todos os estados, mas aqui no DF existe precedente, que não é uma jurisprudência, é um precedente, tá? Que diz que a Lei Maria da Penha também se aplica às mulheres trans, tá? Mas isso aí vai depender do juiz que pegar, da juíza que pegar, pode ser que considere que não, aí pode recorrer, tá? Aí a defensoria ou advogado da mulher pode recorrer e pedir que seja incluído na Lei Maria da Penha. Mas a tendência é que isso vai aos poucos se consolidando, de que as mulheres trans, né, também sejam aí incluídas na Lei Maria da Penha, tá bom?
Bom, gente, então as medidas protetivas para finalizar essa parte, eu só quero falar de duas coisas antes da gente concluir, que parece que o tempo está terminando. E eu acho importante esse compromisso com o tempo, porque vocês têm outra pessoa que vai falar, né? Então, as medidas protetivas é muito importante que vocês saibam, né? Então, como que a mulher, como que a gente denuncia uma situação de violência? Bom, se você é a própria vítima, você pode ir à delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Durante a pandemia, em muitos estados, incluindo o DF, essa denúncia ela pode ser realizada pela delegacia online no site da Polícia Civil. A gente entra lá, faz o registro da ocorrência na delegacia online. Se for um caso de violência doméstica, o que a delegacia vai fazer? Vai ligar para a pessoa, para confirmar o interesse nas medidas protetivas e para confirmar os dados que foram colocados lá no boletim de ocorrência, tá? Depois que é feito esse atendimento por meio telefônico, essa ocorrência ela segue para o juiz. E aí, gente, é importante vocês diferenciarem uma coisa. O judiciário ele foi criado para uma coisa, que é responsabilização, não estou falando da área penal, tá? Responsabilização criminal. A Lei Maria da Penha, ela tem dois âmbitos, assim, dois vieses, não sei, né, como é que vocês querem chamar aí. Um é de responsabilização. Quer dizer o quê? A pessoa cometeu um crime, esse crime está tipificado no nosso Código Penal, eu sei, aí o que eu vou fazer? Uma investigação e vou processar para saber se foi mesmo essa pessoa que fez e se existe materialidade, quer dizer, existe provas de que ela fez. E aí eu vou processar, vou responsabilizar e lá no final ele vai receber uma condenação, uma sentença, que pode ser uma sentença de condenação ou uma sentença de absolvição, tá? Então, esse é um caminho, que é o principal caminho do judiciário, é o que mais acontece dentro do judiciário, né? De responsabilizar. Só que a Lei Maria da Penha, ela tem um outro lado que é muito mais importante, que tem sido, não vou dizer que é muito mais importante, mas que é igualmente importante, talvez, que é a proteção. E a proteção, ela acontece no momento. Você não tem que esperar o processo legal, porque o que acontece? Dentro do crime, essa pessoa que está sendo acusada de ter cometido aquele crime, ele tem que ter direito de se defender. Então, existe um trâmite do processo, existe um tempo do processo. Ele vai ser chamado a convocar as testemunhas dele, aí todas as testemunhas vão depor, todas as provas vão ser juntadas aos autos, o juiz vai dar tempo para a defesa dizer o que ela acha, para o Ministério Público dizer o que ele acha, e aí depois o juiz vai ver lá qual que é a sentença que ele vai dar, tá? Isso demora, só para o inquérito policial, que é a investigação policial, chegar no juizado, demora mais de 60 dias. Imagina a mulher ter que esperar 60 dias, depois mais o tempo do processo, que pode demorar 2 anos, que era o que acontecia antes, para poder o homem ser condenado a alguma coisa. Muitas vezes a condenação era dar uma cesta básica para alguém. Então, isso demora, essa parte de responsabilizar, condenar, é uma coisa que demora. A Lei Maria da Penha, ela trouxe dispositivos que são de proteção. Então, a medida protetiva, ela é um mecanismo de proteção. Por isso que ela demora aí 2 dias para chegar até o juiz, 2 dias para poder ter a decisão para a mulher ser intimada e o homem ser intimado da decisão. Tá? Então, as medidas protetivas é um mecanismo de proteção. A gente não está falando de responsabilização. Então, é muito comum a mulher chegar lá na delegacia, pedir a medida protetiva e dizer que não quer processar o cara, mas que quer a medida protetiva. Porque o que ela quer não é que o cara seja condenado. Muitas vezes, tá? Não é sempre. Às vezes a mulher não quer que ele pague pelo que ele fez, né? Mas às vezes ela não quer, né, representar. E em alguns casos, em alguns crimes, ela pode dizer se ela quer ou não que ele seja processado. Em outros, não. Por exemplo, se foi uma violência física, mesmo que ela diga que não quer processar, o Ministério Público, se tiver materialidade, ele tem que processar. Se tiver um laudo lá, ele vai continuar por ela, né? Porque é um caso de questões públicas, não é uma questão de âmbito de foro privado, né, da mulher. Então,
No caso da medida protetiva, ela vai na delegacia, ou então agora pela internet, e diz lá quais são as medidas protetivas que ela quer. Eu quero que ele seja tirado de casa, é uma das medidas, afastamento do lar, se eles convivem juntos, tá? Ah, mas a casa é dele. Nesse momento, não importa ainda. Depois, isso vai ser discutido no momento de separação, de divórcio, etc, tá? Mas no momento das medidas protetivas, o que o juiz vai avaliar é como proteger essa mulher. Então, afastamento do lar é uma das medidas protetivas. O outro é que ele seja proibido de se aproximar. Aí, às vezes, eles colocam lá 200 metros, 300 metros, 500 metros, dependendo de distância. Então, se ele se aproxima nessa distância, aí eu vou dizer as consequências, tá? Se ele descumprir a medida protetiva. Pode ter proibição de contato por qualquer meio. Tem um juiz aqui no DF, que é o doutor Benhu, que é com quem eu trabalho, ele fala, inclusive se for um recado num papel de pão, entendeu? Então é qualquer meio, não é para se comunicar, nem por internet, nem pelo Facebook, nem pelo Instagram, não importa, tá? Nem um recadinho numa folha. Então, proibição de se comunicar por qualquer meio. Aí, se tem filhos, essa comunicação pode ser feita por intermédio de um terceiro, tá? Então, às vezes é a avó, o tio, alguém que vai intermediar essa comunicação entre eles, né, para poder resolver questões referentes aos filhos. Frequentar alguns lugares, por exemplo, mas ele frequenta a minha igreja, então você pode pedir para ele, naquele período de vigência da medida protetiva, não frequentar aqueles lugares porque você se sente insegura, né? Então, a gente tem essa de alimentos provisionais. Acontece muito, gente, do quê? Às vezes a pessoa começa a se relacionar, aí eles engravidam, vamos supor, o casal engravida, né? Porque a mulher não engravida sozinha, né? É o casal mesmo que engravida. Então, o casal engravida. E aí, eles decidem, vamos dizer, ou decidem mesmo, de que ela vai parar de trabalhar para cuidar dos filhos. E ele começa a trabalhar. Então, isso acaba sendo, depois de alguns anos e algum tempo, às vezes a mulher percebe que não, ela quer romper, ela está numa situação de violência, ela quer romper, mas e agora? Ela vai se sustentar como? Ele seguiu a carreira e ela não. Então, ela pode pedir, existe uma medida protetiva que se chama alimentos provisionais. Esses alimentos provisionais não é para os filhos, é para a mulher. Alimentos para que ela possa viver por um tempo, principalmente quando ficou verificado que ela deixou de trabalhar ou saiu do emprego em decorrência daquele relacionamento. Aí ela pode pedir e o juiz pode deferir ou não, tá bom? Aí, quando for pedir provisionais, rapidinho, só para eu não esquecer, é importante que seja juntado lá o contra-cheque dele, né, os gastos que ela tem com a vida e com o filho, e esses argumentos, tá, gente? Porque às vezes a gente tem situações em que a medida protetiva não é deferida porque o juiz ele não tem elementos para deferir. Ele não tem nada lá no processo, no pedido, dizendo qual é o contexto que fez com que aquela medida fosse importante para proteger a mulher. Vocês têm que estar sempre atentos a essa intenção. A intenção é de proteção e de que a mulher consiga, principalmente, romper com a violência. A medida protetiva é um auxílio, é um instrumento para que a mulher tenha condições de sair dessa situação de violência. Por isso que ela traz esses mecanismos. Ela vai pensar na questão financeira, ela vai pensar na proximidade, no aspecto da dependência emocional, tá? Na questão dos filhos. Pode perguntar, né, Júlia? Por exemplo, assim, tem em algum lugar, sei lá, na lei, tipo, que dependendo de tal crime, vai ser tal medida restritiva ou depende do juiz que julga? Não tem. Por isso que eu estou falando para vocês, assim, uma coisa é o tipo penal e a responsabilização deles. A outra coisa é a medida protetiva. A medida protetiva, ela vai ser baseada nos riscos, nos fatores de riscos. Então, inclusive, existe um formulário, tá, junto do boletim de ocorrência. O que é o boletim de ocorrência? A mulher vai narrar o que aconteceu. O direito, e por isso tem muita dificuldade aí. Eu não sei se vocês estão estudando direito, pelo que eu entendi, assim, no curso tem várias coisas de direito, né? Assim, então, é importante que vocês entendam assim, que o direito criminal, ele é baseado num fato.
Então, assim, o que o juiz quer saber é qual foi o fato que está tipificado no Código Penal. É isso que ele quer saber. Só que a violência doméstica, ela não é um fato, gente. Ela é uma história. Ela não acontece uma vez. Ela acontece várias vezes. Ela acontece na relação, na história daquele casal. Então, a mulher muitas vezes traz milhares de fatos. Mas o delegado, ele vai perguntar o que aconteceu ontem. Como que foi? Usou faca? Não usou? Usou arma? Usou braço? Usou? Teve violência física? Não teve? Qual foi a exata frase que ele te disse? Por quê? Porque tudo isso vai ajudar o magistrado a enquadrar esse fato isolado em um tipo penal. Mas vocês têm que entender que o boletim de ocorrência é também um meio de dar elementos para o juiz quanto ao pedido de medida protetiva. E o pedido da medida protetiva não tem a ver com a responsabilização, tem a ver com o risco que a mulher está correndo. Ela está correndo um risco de sofrer outras violências? Tá, por quê? Porque essa relação, porque o homem é extremamente violento. Porque ele fala coisas que você consegue perceber ali o machismo na fala dele. O tipo de xingamento que ele usa, o tipo de ameaça que ele usa, o tipo de... né? Porque eles têm filhos em comum, então é muito difícil romper uma relação quando você tem uma criança no meio da relação. Porque ela não trabalha, então ela depende do dinheiro desse homem. Porque ela não tem ninguém aqui nessa cidade que pode acolher ela não tem para onde ir. O risco é grande porque ele é usuário de drogas. O risco é grande porque, entende? Então, assim, esses elementos também precisam constar no boletim de ocorrência. Então, pensando nisso, para quê? Não é para poder tipificar lá e condenar o cara, não. É para que o juiz possa dizer, realmente, aqui nesse caso, o afastamento do lar é importante. Realmente, aqui nesse caso, é importante que tenha alimentos. Entende? Então, esses elementos são importantes constarem no boletim. Pensando nisso, foi criado um formulário de avaliação de risco nacional e agora, quando a mulher registra o boletim de ocorrência, ela preenche um formulário que vai ter perguntas desse tipo. Ele já te ameaçou? Porque, às vezes, ele não ameaçou no fato de ontem, mas há um ano atrás, ele me enforcou. Isso faz diferença. Entendeu? Na hora que o juiz vai analisar. No fato de ontem foi um xingamento. Mas, na verdade, foi assim, a gota d'água, porque há, 2 anos teve uma ameaça com faca. Entende? Então, essas coisas vão começar a aparecer nesse formulário. O histórico da violência, se foi algo isolado ou se é algo que vem de longo tempo. Se ele tem outras ocorrências, nossa, essa já é a 3ª ocorrência que eu faço contra ele. Então, isso faz diferença, porque aí você tem um risco maior de que aconteça de novo. Entendeu? Então, todas essas questões são colocadas lá no boletim de ocorrência. Isso vai para o juiz, ele vai analisar os pedidos das medidas protetivas e vai devolver. Se você não é vítima, rapidinho, tá? Se você não é vítima, mas quer fazer uma denúncia anônima, você pode ligar para o 180, existe um fluxo que está sendo todo reestruturado, inclusive. Essa denúncia ela vai ser encaminhada para a delegacia vai tentar investigar. E aí, se for o caso, fazer o registro do boletim de ocorrência e tudo, e encaminhar também para o juiz, tá? O Ministério Público também pode ser acionado, tá? Várias vezes a gente atendeu mulheres que foram direto no Ministério Público, às vezes a polícia está em greve. E agora, para onde eu vou? Ministério Público. Qual Ministério Público? O da sua localidade. Normalmente vai estar perto do fórum ali, mas pode procurar. É a Promotoria de Justiça da sua região. Aí você pode procurar também e requerer a medida protetiva, tá? Se for uma criança, a vítima for uma criança, conselho tutelar. Conselho tutelar não fez nada, Ministério Público, porque o Ministério Público tem como atribuição fiscalizar o trabalho dos conselhos tutelares. Então, a gente pode recorrer, olha... vamos supor que eu sou uma professora, ou alguém no posto de saúde, ou vizinho, já fiz o registro, já fiz a denúncia para o Conselho Tutelar, está aqui a minha denúncia que eu fiz lá, o meu registro e tudo, a comunicação, e o Conselho Tutelar não agiu.
aí o Ministério Público vai atuar para poder entender por que a comunicação não foi dada prosseguimento, tá bom? Gente, tem mais alguma dúvida? Porque agora realmente acho que o meu prazo aí se encerrou. Deixa eu ver aqui. Qual o meu Instagram? Vou colocar aqui. Sartori Miriam, tá bom? Miriam, você também pode depois enviar para mim que eu encaminho para elas, tá? O material e tudo mais. Acabou. Tem vários slides aqui, mas eu não mostrei porque eu fico incomodada com esse negócio de eu não conseguir olhar as pessoas assim, né? Mas aí eu passo para Ana Clara e ela passa, e aí vocês vão ver essas coisas que eu falei, das medidas protetivas. Inclusive lá no último slide tem o contato do Núcleo Judiciário da Mulher, que é o setor dentro do TJ responsável pela coordenação do programa Maria da Penha vai à Escola. Qualquer outras, e aí tem a supervisora de lá, a Andréia Soares, e qualquer parceria que vocês queiram fazer com o NJM, ou então que vocês queiram buscar, vocês podem usar os contatos que vão estar lá nos slides, tá bom? Ok. Bom, professora, muito obrigada pela sua explanação de hoje. Vou pedir só para as meninas abrirem as câmeras rapidinho, só para a gente poder registrar, né, esse momento tão grandioso de hoje. E vamos arrumar os cabelos aqui. todo mundo se arrumando. E aí, vamos sorrir, né, para tirar foto. Aí. Bom,